Nessa época de final de ano, muita gente começa a fazer projetos, fazer lista disso, lista daquilo. Só que eu sou uma pessoa que desde que eu me converti, eu não faço listas. E tem um motivo para isso. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus! Como é que vocês estão? Então, eu não faço lista dos meus desejos, dos meus planos, dos meus projetos para o próximo ano. Como eu falei para vocês, desde que eu me converti, eu não faço isso e tem um propósito por trás para eu não fazer isso. E é isso que eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês, porque talvez esse vídeo faça sentido para alguém que está aí assistindo. Primeiro, eu acho um ano muito tempo. Eu paro para pensar na Maria Luísa do dia 30 de dezembro de 2021 e ela é completamente diferente da Maria Luísa de 30 de dezembro de 2022. Então, projetar um ano pra mim é muito tempo. Eu acho que nesse período a gente muda muito, né? Principalmente quem já conheceu a Cristo. Eu paro pra analisar desde quando eu me converti e ano após ano eu venho mudando muito, mudando a minha personalidade, os meus gostos, os meus desejos. Então, eu acho que quem realmente conheceu a Cristo também vai concordar comigo, né? O quanto a gente muda e o quanto Deus nos transforma diariamente, se assim a gente permite. E glória a Deus que o Senhor nos muda, né? Porque senão a gente permaneceria igual e não teria o porquê também a gente ler a Bíblia, a gente se converter, a gente entregar a nossa vida a Jesus, se fosse pra gente manter o nosso padrão de comportamento, o nosso estilo de vida que a gente tinha antes de entregar a vida a Jesus. Eu vejo muita gente fazendo metas. E, gente, isso não é errado, isso não é pecado, não tem problema nenhum. Mas pra mim, Maria Luísa, não dá certo. Eu já fiz muitas listas nos finais de ano e eu percebo assim que não adianta. Deus sempre me surpreende, me apresentando possibilidades muito melhores e muito maiores do que eu tinha arquitetado na minha mente. E isso simplesmente porque Deus faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Deus faz muito mais do que aquilo que está na tua listinha. Isso é uma promessa, tá lá em Efésios. Então eu sinto que quando eu faço uma lista, eu tô limitando Deus, eu tô colocando dentro de uma caixinha, dentro das minhas percepções. Só que se a palavra me diz que Deus faz infinitamente mais do que eu posso imaginar, naquela lista eu vou só colocar aquilo que eu posso imaginar. E às vezes a gente ainda limita a nossa imaginação, né? Então eu sinto que é como se a gente colocasse Deus dentro de uma caixinha, dentro das nossas percepções. E se Deus faz infinitamente mais daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu posso ver, eu quero viver isso. Eu quero viver esse infinitamente mais que Ele está me propondo. Eu não quero mais viver aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, é isso que a gente fala, né, Senhor? Que seja feita a tua vontade na minha vida, que os teus planos se cumpram, se as nossas vontades não coincidirem, que a sua prevaleça. Só que quando chega o final do ano, a gente faz uma listinha daquilo que a gente quer. E o grande problema é que a gente faz metas a longo prazo, porque na minha opinião, um ano é longo prazo. A gente acaba fixando os nossos olhos naquela lista, né? Tendo aquele alvo, esse ano eu tenho que fazer isso, isso e isso que eu coloquei nessa lista, e muitas vezes a gente acaba limitando o agir de Deus nas nossas vidas, porque a gente está muito focado naquilo que a gente arquitetou. Quando às vezes eu paro e penso Jesus olhando para nós e dizendo assim: mas tu tá focado nisso e não fui eu que te dei esse plano, não fui eu que te dei esse projeto. E eu tenho muito receio disso, sabe? De insistir em algo que não foi o Senhor que me ordenou a fazer. É por isso que eu acho que a lista, ela limita muito o agir de Deus. É a gente colocando a nossa vontade, não a vontade de Deus. Além disso, se a gente coloca na lista algo que é muito difícil de cumprir, e aí chega no final do ano, a gente não cumpre, a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente acaba tendo sentimentos que não são provenientes de Deus. Então, desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nunca mais fiz listas. Porque eu disse assim para Deus: Pai, não faz sentido eu dizer para ti
que eu quero que seja feita a tua vontade, mas daí quando chega o final do ano eu faço uma lista de 500 coisas que eu quero fazer. Não faz sentido nenhum nisso, vocês conseguem entender? A gente repete o ano inteiro, Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Chega no final do ano, tu faz uma lista de 1 milhão de coisas que tu quer fazer, que tu quer acontecer pro próximo ano. Eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês o que eu gosto de fazer. E como eu falei, não existe certo ou errado. Não é biblicamente errado tu fazer listas. Se tu se sente bem, se é bom pra ti, beleza, mas eu tô compartilhando esse vídeo para aquelas pessoas que também já se frustraram em fazer muita lista e chega no final do ano fica triste por não ter cumprido aquilo, ou porque realmente já percebeu que quando faz a lista acaba limitando o agir de Deus e percebe que quando chega no final do ano, o ano foi completamente diferente daquela lista que foi criada. Então esse vídeo é para essas pessoas. Eu gosto de fazer uma retrospectiva de quem eu fui nesse ano. Então eu lembro de todas as vezes que o Senhor falou comigo, de todas as bênçãos que Ele permitiu que eu alcançasse. Lembro também de todas as minhas falhas que eu preciso melhorar. Com isso em mente, eu faço planos a curto prazo e planos que eu sei que vão de acordo com o que o Senhor quer para mim. Por exemplo, eu não vou colocar numa listinha que eu quero em 2023 ter um filho. Por quê? Primeiro, será que o Senhor acha que eu estou preparada para isso? Será que o Senhor não quer que primeiro eu passe por algumas situações, por algumas coisas, para eu me preparar para este momento? Então vocês entendem que se eu coloco isso na minha listinha, eu tô indo além daquilo que cabe a mim. Eu sei que um dia o Senhor vai me abençoar com isso, mas eu não posso colocar isso como meta para 2023 porque isso não depende apenas de mim. Eu posso fazer a minha parte para alcançar isso. Eu posso fazer exames, eu posso ir a médicos, eu posso fazer aquilo que está ao meu alcance. Mas se eu tiver isso cravado na minha mente de que em 2023 eu tenho que fazer isso, às vezes eu vejo algumas mulheres dizendo: eu preciso engravidar em tal época porque nessa época aí eu vou conseguir ter férias tal, que não sei o que não sei o que. E aí se tu não consegue, tu acaba te frustrando. E que nem eu falei, tu acaba tendo sentimentos que não são provenientes de Deus. Outro exemplo, digamos que tu diga: eu quero abrir 3 filiais da minha empresa esse ano, sendo que tu não tem caixa para isso. Isso também depende de outras coisas, depende do cenário econômico, enfim, um monte de coisas. Ainda mais se tu não tem caixa para isso, vocês entendem? Olha a pandemia, quem pensou que nós viveríamos uma pandemia em 2020? Muitas vezes as pessoas fazem essas listas crendo realmente que um milagre pode ser feito, pode acontecer, e realmente o milagre pode acontecer, desde que isso esteja alinhado com a vontade de Deus para a tua vida, né? Porque às vezes tu arquiteta algo na tua mente e não foi aquilo que o Senhor te direcionou. Talvez o Senhor tenha algo muito maior e muito melhor para ti. Tu tá focado naquilo, abrir 3 filiais da minha empresa, sendo que tu não tem caixa, sendo que o cenário econômico tá difícil, sendo que tu realmente só depende de um milagre. Então, às vezes as pessoas projetam isso e acabam se frustrando e eu penso: caramba, olha Jesus olhando, meu filho, tu quer abrir 3 filiais, mas eu tenho infinitamente mais para te dar. Para de olhar para essa tua lista. Então, eu sempre planejo metas duradouras e alcançáveis. Por exemplo, ano passado eu estipulei que eu queria fazer exercício físico toda semana, algo que pra mim é difícil, não sou muito chegada na academia, mas eu sabia que eu precisava disso. Eu sabia que isso era algo bom pra mim, algo bom pra minha saúde e que também era algo que Deus queria pra mim, né? Porque se eu estivesse então cuidando da minha saúde, eu sei que é algo que Deus aprova. Então, eu fazer exercícios físicos toda semana, algo que é desafiador pra mim, não interferiria nos planos de Deus pra minha vida, vocês entendem? Quando tu for fazer a tua lista, coloca na tua lista coisas alcançáveis, coisas que não tirarão o teu foco dos planos do Senhor, sejam eles quais forem. Por exemplo, em 2023, eu vou ser mais disciplinada no estudo da palavra. Eu vou praticar atividade física 1 vez por semana. Eu vou comer pelo menos uma fruta por dia. Coisas assim, entende? Queira acordar todos os dias do ano que vem dizendo assim: Senhor,
Quais são os teus planos para minha vida hoje? Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para o meu dia de hoje. Senhor, o que viveremos juntos hoje? E deixe Ele, somente Ele, guiar o teu dia. Viva um dia de cada vez. Isso, inclusive, vai te deixar menos ansioso. Claro que isso não é desculpa para não ter foco, para não ter disciplina. Eu disse que podemos ter metas, mas metas alcançáveis. Então não confunda isso tudo com que eu falei com viver a vida assim, deixa a vida me levar, né? Crie metas que são do agrado do Senhor e que não interferirão nos planos que Ele tem para ti. Vamos ver o que a Bíblia diz pra gente sobre o que Deus tem reservado para nós? Separei aqui alguns versículos que vão te mostrar isso, né? Quais são os planos de Deus pra gente. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Então, na tua listinha, peça para Deus te ensinar a viver conforme os planos dele para ti. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não queira viver nada que foge dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenha certeza que vivendo a vontade de Deus, tu serás muito mais feliz do que vivendo a tua vontade, porque Deus te criou. Ele sabe o que vai te deixar feliz e realizado. Salmos 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Então, escolha viver a vontade de Deus. Então, gente, independente do que tu coloque nessa tua listinha, não esqueça de escrever assim: Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim em 2023. E com isso, tenha certeza que 2023 já é o melhor ano da tua vida. É nisso que eu creio e eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para alguém aí que está assistindo. Eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, porque só assim a gente consegue propagar a mensagem do Evangelho. Quando tu te inscreve, quando tu deixa teu like, quando tu deixa o teu comentário, o algoritmo do YouTube faz entender que esse é um conteúdo relevante e dessa maneira a gente pode evangelizar muitas famílias por aí. Então, por favor, faça isso. Copie esse link também, envia para alguns amigos que estejam precisando ouvir essa palavra para começar 2023 com tudo. E eu espero que seja um ano muito próspero para todos nós, mas principalmente cheio da presença de Deus, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!